Vamos começar aqui o segundo bloco da seção 2.1. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre construções de sequências de variáveis aleatórias, porque né, no decorrer do curso a gente vai estar sempre sempre colocando sequências de variáveis aleatórias aí definidas sobre um mesmo espaço de probabilidade. Tá? Então, nesse bloquinho aqui a gente vai falar como é que eu faço para, de fato, construir, né, mostrar a existência desse tipo de objeto. Tá bom? Então, primeiro a gente observa que, né, dada uma medida de probabilidade μ em Rn, né, a gente viu como construir, né, um vetor aleatório, né, de forma que a lei de probabilidade do vetor é dada exatamente por essa medida de probabilidade μ. Tá? Na verdade, a gente pode simplesmente olhar para uma função de distribuição e construir um vetor aleatório cuja função de distribuição seja dada, né, cuja função de distribuição do vetor aleatório seja dada por essa função de distribuição inicial. Tá? E aí o que a gente quer, né, é tentar usar o mesmo tipo de construção, tá, para sequências de variáveis aleatórias. Tá? Então, agora a gente, em vez de ter uma função de distribuição em Rn, né, a gente vai ter coleções de distribuições, né, de leis ou de funções de distribuições, que são, né, o que a gente chama de, né, das informações, né, finito-dimensionais da sua sequência. Tá? Você sabe como é que é a conjunta, né, se você pegar qualquer, né, uma quantidade finita de elementos nessa sua sequência, você tem que saber como calcular as probabilidades conjuntas. Tá? Então, a pergunta é, se eu te der, na verdade, uma sequência de funções de distribuição ou uma sequência de medidas de probabilidade, né, indexada por n, né, então para cada n, μn vai estar definida sobre Rn, quando é que eu posso garantir a existência de uma sequência de variáveis aleatórias, né, cujas finito-dimensionais sejam dadas exatamente por essas minhas μn's. Tá? Então, para analisar essa questão, primeiro a gente vai introduzir o que a gente chama, né, do espaço canônico, né, para sequências, que é, da mesma forma que o espaço canônico para um vetor, né, de variáveis aleatórias é o RD, né? O espaço canônico para sequências é o R infinito, quer dizer, o produto em cartesiano, né, o produto cartesiano infinito, né, de R. Tá? Então, o espaço de todas as sequências, né, cujos elementos, cujas coordenadas são números reais, né, munido da sigma-álgebra produto, né, que a gente vai denotar por B infinito, né, que ela é a sigma-álgebra gerada pela coleção formadas por subconjuntos, né, de R infinito, tal que existe um n maior ou igual que 1 e bj's em B, né, para j igual a 1, de forma que A é o conjunto de todas as sequências tais que de j igual a 1, de 1 até n, eu tenho xj em bj. Tá? Então é o que a gente chama de cilindros finito-dimensionais. Né? Você pode pensar que isso aqui é o produto cartesiano, né, de B1, B2 até Bn, né, e depois o resto é todo o produto cartesiano de R com R. Né? Tá? Então essa sigma-álgebra aqui é a sigma-álgebra gerada por essa coleção. E se, né, de antemão eu tiver uma medida de probabilidade definida, né, em R infinito, né, você sempre pode induzir uma medida de probabilidade em Rn, né, da seguinte forma, né, você, né, para cada B, para cada boreliano n-dimensional, né, você define μn de B, né, como, né, a medida, né, de todas as suas sequências tais que, né, as primeiras enésimas, né, n coordenadas, né, x1 até xn, né, esse vetor pertence a B. Tá? Então é relativamente simples de verificar que μn de B, que isso aqui de fato define uma medida sobre os Bn's, né? E essa medida aqui é o que a gente chama da sua restrição finito-dimensional. Tá? Você pode pensar que isso aqui é a restrição da medida em Rn, tá? Uma espécie de projeção da medida em Rn. Tá? E a observação-chave aqui, né, que essa sequência de medidas acima definida, né, ela é consistente. Tá? Então a gente vai ver que essa condição de consistência vai aparecer de novo. Tá? E o que ela quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu pegar um conjunto em Bn, tá? Então eu calcular μn mais 1 de B cartesiano com R, né? Note que B cartesiano com R vai estar em Bn mais 1, tá?
Então, μn de B cartesiano com L vai ser dado exatamente por μn de B. Ok? Então, essa consistência segue diretamente, né, dessa definição aqui, né? Porque n mais 1 de B cartesiano com R, né? Você vê simplesmente que vai ser isso daqui, né? E isso daqui é simplesmente isso daqui. Tá? Não tem muito segredo aqui. Bom, então o teorema de extensão de Kolmogorov ele nos dá a recíproca desta propriedade. Tá? Então, vamos enunciar aqui o teorema. Ele diz o seguinte, né? Suponha que seja dada uma sequência consistente de medidas de probabilidade μn, né? Onde cada μn é uma medida em Rn, tá? E ela é consistente de forma de que se eu calcular μn mais 1, né, desse produto cartesiano aqui de A1B1 até a NBN com R, tá, eu obtenho exatamente μn do produto cartesiano de A1B1 até a NBN. Tá? Então, na verdade, você aqui só precisa verificar, né, para esses produtos cartesianos, tá, a consistência. Se ela for verificada, o teorema garante que existe uma única medida de probabilidade μ, né, definida em R finito, tá, de forma que, né, a projeção de μ em Rn é dada exatamente por μn. Tá? Então esse teorema vai ser muito útil, por quê? Porque agora ele vai me permitir construir sequências de variáveis aleatórias, né, se eu tiver informação sobre as finito-dimensionais. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o espaço canônico, né? Então eu vou dizer que pegar ômega igual a R infinito com a sigma álgebra produto, né? E né, dada, né, as restrições finito-dimensionais que eu quero, né, observar na minha sequência, eu vou construir a medida μ, né? Vou pegar μ, né, dada pelo teorema de extensão. Quer dizer, μ é a extensão de μn para R infinito, né? E obviamente eu estou assumindo que essas μn são consistentes para que isso seja válido, né? E, portanto, eu vou chamar de P igual a μ. Tá? Então, eu vou definir simplesmente a xn de ômega, né? A ômega que vai ser uma sequência infinita. Então, xn de ômega vai ser simplesmente a coordenada, a enésima coordenada da sequência. Tá? Então, xn de ômega é igual a ômega n. Tá? De forma que, né, o que vai acontecer quando eu pegar a probabilidade de x1 até xn pertencer a B, isso aqui vai dar exatamente μn de B. Então, isso aqui é também simples, né? Quase que direto verificar, né? Sendo P igual a μ, né? E μ sendo a extensão de μn para R infinito. Tá bom? Então, isso isso vai ser importante para a gente, né, poder garantir, né, a existência de uma sequência de variáveis aleatórias, né, sabendo como se comportam em termos finito-dimensionais. Então, um exemplo clássico, né, é, né, você construir uma sequência de variáveis aleatórias independentes. Né? Então, aqui está errado aqui, né, independentes, não tem que consertar isso aqui no slide. Mas, bom, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, né, suponha que eu tenha, né, uma sequência de medidas de probabilidade em R, né, no 1, no 2 e assim por diante. Tá? E eu quero construir uma sequência de variáveis x1, x2, onde marginalmente eu vou obter as minhas nulls, né, no I. E eu também quero que elas, as xi, sejam independentes. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Dada essa sequência de medidas, eu vou definir uma nova sequência μn, dado pela medida produto. Okay? Porque a gente já sabe, né, que no caso finito-dimensional, quando eu tenho independência, isso quer dizer que a lei de probabilidade vai ser exatamente dada pelo produto das marginais. Tá bom? Então, essa μn aqui, ela é uma sequência consistente, a gente vai ver aqui, vai verificar isso aqui rapidamente, no próximo slide. Né? E, portanto, né, pelo teorema, né, de Kolmogorov, existe uma extensão para R infinito. Ok? Então, se eu pegar, né, esses produtinhos aqui, isso aqui vai ser consistente, então, pelo teorema de extensão, eu vou ter uma medida em R infinito, né, cuja a restrição Rn dá exatamente a μn. E aí eu considero a sequência de variáveis x1, x2, né, construídas a partir da medida m, como eu vi no slide anterior. Né, e aí, né, é relativamente direto verificar que as variáveis x1, x2 vão ser independentes, exatamente porque quando eu olho para as finito-dimensionais aqui, né, o que eu vou obter são exatamente os produtórios aqui das marginais, né, portanto elas vão ser independentes.
E também é relativamente direto, né, verificar que as marginais são dadas exatamente pelos números J de A. Então, para encerrar aqui, né, vamos verificar que de fato μn é consistente, é uma continha bem direta, né? Eu quero calcular μn mais 1, né, de A1, B1, cartesiano, né, até AN, BN, cartesiano com R. Então, por definição, isso aqui vai ser o produtório das NUIs, né? Então, eu vou escrever, né, o produtório de NUI de A e BI, né, de I igual a 1 até N, né, e aí vai faltar só o produto, né, de NU N mais 1 de R. Né, vai ficar NU N mais 1 de R aqui. Mas aí, né, no N mais 1 de R é simplesmente igual a 1, né, porque isso aqui é uma medida de probabilidade. Né? Portanto, isso aqui é igual ao produtório de I igual a 1 até N de NUI a I, BI. Né? NUI do intervalo a I, BI. E, por outro lado, isso aqui é, por definição, um N de A1, B1 cartesiano até AN, BN. Tá? Então, é uma verificação bem direta, né, de que a sequência μn é, de fato, consistente. Tá? Então, a gente encerra por aqui o segundo bloco da sessão 2.1.